Imagina você vendo um vídeo no YouTube por volta de 2012, muitos de vocês eram crianças, eu incluso, quando de repente você se depara com um vídeo chamado Como Vazar um Líquido em um Pedaço de Papel. Clicando para assistir, era literalmente isso. O canal que esse vídeo foi postado se chama Alan Tutorial, então realmente era para ser um tutorial. Nele tinha vários outros vídeos super simples ensinando algo aleatório, mas quanto mais vídeos você assiste, quanto mais vão sendo postados ao longo dos meses, anos, o rumo que esse canal vai tomando se torna algo cada vez mais bizarro. É desse canal que eu vou falar hoje. O Alan não parece uma pessoa comum, que antes era algo simples vira grotesco. Do mesmo criador de This House Has People in It e do comercial de Clairol. Oi, eu sou o Rintune e dessa vez eu falo pra vocês que tem algo estranho acontecendo nesse tutorial. Um dos primeiros tutoriais que eu vou falar são um pouco suspeitos. Nele começa sendo mostrado um site falando sobre alguns cursos. A qualidade da gravação tá meio ruim, mas em determinado momento mais pra frente, a gravação vai aumentando a qualidade e a gente descobre que essa plataforma é a EBAC, uma escola de arte e tecnologia que tem muitos cursos diferentes. Isso na área de TI, audiovisual, marketing, moda, desenvolvimento de jogo. São tipo mais de 150 cursos e mais de 140 mil alunos que estudam com eles. Os tutoriais / cursos, diferente do tema que eu vou falar hoje sobre o canal Alan Tutorial, não tem nada de estranho, nada bizarro. Você realmente pode aprender muita coisa aproveitando esse final de ano aí, com as férias, com recesso, e aproveitar para entrar em algum ramo de trabalho que você tá querendo faz um tempo. Eles têm centenas de professores que trabalham em seus determinados mercados e usam os conhecimentos deles nas indústrias para ensinar nos cursos que eles vão estar ensinando para vocês. Então, estudando com EBAC, você vai poder ter o acompanhamento certinho, tirando dúvida, tendo o exercício corrigido, tudo para você sair pronto para trabalhar mesmo sem ter nenhuma experiência antes do curso. Inclusive já saindo com certificado e portfólio. Aí com eles estudando online, você vai poder estudar quando você quiser, na onde que você quiser, vai assistir palestra, participar de workshop, e acho que os mais da hora são algumas experiências na vida real, que você vai poder visitar o escritório da Adobe. Eu queria visitar o escritório da Adobe, eu uso eles há muitos anos já, e você pode ter acesso a outras coisinhas na vida real também, você pode ler no site deles. Alguns dos cursos te dá até garantia de emprego no final do curso, e isso tá previsto em contrato, mas só em alguns, então leiam tudo certinho. Dando uma olhada nos cursos específicos do audiovisual, que é o que eu me interesso por causa do YouTube, e sendo ainda mais específico falando do curso do Adobe Premiere, que é o que eu tô usando mais atualmente para fazer meus vídeos. Com esse curso você vai aprender, óbvio, né, a editar por ele, mas principalmente a contar uma história, a modelar ela por meio da edição, que é uma coisa extremamente importante. E agora que eu vi que assinando esse curso você vai ganhar 1 ano de pacote Adobe de graça, então é mais um desconto em cima do próximo desconto que eu vou falar pra vocês. Em conjunto com o EBAC, por causa da Black Friday, a gente tá oferecendo R$300 de desconto usando o meu cupom RENTUNE300. Isso mais as ofertas de Black Friday que estão tendo até 60% de desconto no site deles. Eles têm a opção de parcelar em 21 vezes no cartão ou 36 vezes no boleto, então aproveita, clica aí embaixo no link ou aponta o celular pelo QR Code, deem uma olhada nos cursos que vocês se interessam e clicar no link também me ajuda demais a receber mais patrocínio e consequentemente ter mais recursos para fazer os vídeos aqui para vocês. Enfim, vamos pro vídeo. Thank you for coming to my YouTube page. So today I'm going to show you how to leak O primeiro vídeo eu já mostrei ele derramando água em um papel, mas diferente dos outros a partir daqui, a câmera que tá gravando esse vídeo tá apoiada no chão e ele tá usando as duas mãos pra fazer esse tutorial aí. É uma coisa que não vai se repetir. Logo no próximo segundo isso já muda. Os objetos estão em cima de uma mesa inclinada de madeira e ele tá segurando a câmera com uma das mãos, fazendo o tutorial se tornar vezes mais difícil por só usar uma mão. E isso vai seguir por todos os vídeos. O Alan nesse daí tá tentando destacar um quadrado de um papel de correios, uma lâmina em formato de quadrado também, mas isso não dá muito certo, então ele faz isso com a tesoura mesmo, meio embolado ali. O terceiro vídeo é um tutorial de unboxing junto com ele colocar água em um copo, só que nesse copo de papel ele coloca uma substância, um líquido, um gel que definitivamente não é água. And you do until the whole cup's filled. I don't want to waste it. And that's it. And you can close the cup.
and it should stay. E assim, esse problema com água é extremamente recorrente em todos os vídeos. Acho que só com esses tutoriais que eu mostrei pra vocês até aqui, já dá pra ter uma noção que eles não são tão normais. Mas não é só isso. No vídeo número 6, o título é Hack HD de 2TB mod. Pegadinha irmão, brilha no escuro. So today's tutorial is how to hack or mod a hard drive to make it glow in the dark and trick your brother. Tanto no título quanto nesse início, o Alan fala que vai fazer uma pegadinha no irmão, e inclusive ele fala que esse HD que ele tá usando é do irmão dele. Por que isso é importante? Você vai entender. Ele termina o tutorial usando cola quente para grudar essas moedas no HD, passa aquelas tintas de caneta marca-texto ali por cima junto com cuspe e joga uma luz violeta para fazer a coisa toda brilhar. Como sempre é uma loucura, nada faz sentido. Como encher uma pequena lata de lixo com terra. Nesse vídeo ele menciona que você deve usar o relógio que você pega emprestado do pai. Então, mais um detalhe, ele tem ou tinha um pai. O tutorial é meio complexo para no final você colocar uma substância que definitivamente não é terra dentro de uma minúscula latinha de lixo ali, usando até uma faca para cortar esse tal pó estranho. Próximo vídeo, logo no título, o Alan avisa que o microfone tá quebrado e precisa de ajuda, começando desse jeito. Como que o microfone tá quebrado se dá pra escutar as coisas mexendo? Ou seja, não tá. Ele tá mentindo. O Alan, por algum motivo, nesse vídeo, ele não pode falar dentro da casa dele e mente tanto no título quanto na descrição que o microfone tá quebrado. A única coisa de diferente nesse vídeo dele é que de fundo dá pra escutar algumas vozes de longe. Não só tem essas vozes de alguém falando de fundo, como pelo jeito que o Alan tá mexendo nas coisas, parece que ele quer evitar fazer algum barulho. O vídeo vai seguindo assim, até que em quase 3 minutos isso acontece. O Alan derruba algo no chão e faz um grunhido. Ele tá tentando evitar fazer qualquer barulho para que nenhuma das pessoas, ou a pessoa que tá lá de fundo falando, escute o que ele tá fazendo. Ele tá com medo. No final, ele coloca algumas coisas naquela latinha de lixo e termina aí. Alan Tutorial não é só um canal bobo de tutorial inútil. Tem algo de fundo acontecendo. Algo que faz o Alan evitar que as pessoas dentro da casa dele saber o que ele tá fazendo. Seja o pai, seja o irmão, mãe, algum outro parente, ainda não dá pra saber. Um dia depois desse vídeo do microfone quebrado, ele posta outro normalmente, pulando alguns para chegar em algo mais interessante. Em um desses próximos, ele ensina a copiar thumbnails do YouTube e colar no Photoshop. O mais curioso é quando ele abre uma pasta do computador dele e surge isso, onde tem vídeos de tutoriais gravados, dá pra perceber pela miniatura de madeira, que é onde ele costuma gravar os vídeos dele, tem alguns outros arquivos e uns rostos humanos completamente bugados, e outro deitado, ou espero que seja só deitado. No tutorial da semana seguinte é só frustrante. O título fala sobre como amassar uma latinha de refrigerante com pedaços de madeira, só que ele fica tentando usar uma furadeira para abrir um buraco nessa latinha, e ele fica fazendo isso por mais de 1 minuto, e já que ele não larga a câmera, a latinha fica indo pra lá e pra cá e não consegue se apoiar em lugar nenhum. No final ele consegue deixar a lata semi-presa em uma partezinha ali no canto e consegue fazer o buraco. E só aí ele faz o que ele diz que é fazer no título e joga um pedaço de madeira na latinha pra ela ser amassada. With planks, and once it's all done, you stop the video and you tell everybody to like and favorite. Bye bye. Como fazer uma maquiagem de palhaço é o próximo tutorial. Ele pega aquelas maquiagens de criança com várias cores e vários outros objetos, sendo um deles uma faca, e essa faca inclusive fica deslizando para baixo porque a mesa que ele tá usando é inclinada, e dá um medo de cair no Alan porque ele parece bem bobo, bem inocente. Ele não bate muito bem da cabeça. E para piorar de novo, eles chamam esse gel azul estranho de água, mas é só isso, não acontece mais nada de estranho. No dia 18 de maio de 2012, o Alan posta outro vídeo falando sobre como fazer um origami de um avião da Segunda Guerra Mundial. Tudo corre normal nesse vídeo, até que ele ouve algo. Deal with them because they had double-barreled engines. Everyone who used them Uma batida na porta, ele fica calado e continua o tutorial. Mas aí, outra batida. Use the thumb.
So once you have your first fold, yeah? Ele pergunta quem é, mas ninguém responde. As batidas vão aumentando de frequência, ele tenta continuar o tutorial, mas as batidas não param. Ele pede pra parar, mas ainda assim a pessoa continua batendo na porta. Até que no final, isso acontece. Stop! No, stop! Anyways, once you have it done, you just hold on, I'm doing tutorial, almost done with tutorial, let me just finish! Stop it! Stop! Stop! O vídeo acaba. 6 dias depois, 22 de maio de 2012, o Alan aparece num quarto completamente escuro. O título do vídeo fala que vai ensinar você a sair de um quarto escuro e encontrar luz. All you gotta do is use your hands to feel around and see what you can feel. Ow. Ele começa a procurar algo pra ajudar e encontra um pedaço de madeira. Depois ele fala pra achar alguma fonte de luz ou abertura. E aí ele começa a empurrar a porta onde ele achou a abertura com luz com a madeira que ele pegou. To hit. Hit at the light until you get more light. Okay. So once you get a good opening of light, you use your wood to prop it open, and then basically now you're free. And once you're free, ele vai seguindo reto pelo quarto até chegar na janela. E aí ele pula a janela. Aí vemos que ele tá no primeiro andar da casa, do lado de fora ali, meio que numa varanda. Mas o mais estranho é quando ele chega na beirada e vê uma pessoa. and you go all the way to the edge until you can't go anymore. Uh-oh. Ok. Ele expressa meio que uma preocupação por ter feito isso e visto o que viu, ou com medo da pessoa lá embaixo ver ele. Era uma mulher com uma mala entrando dentro da casa. Na hora que ele vai pular a janela de volta pra dentro, ele se machuca. Don't forget to subscribe to it. Ow. E o vídeo termina. Não dá pra saber exatamente se ele realmente estava preso dentro daquele quarto escuro. Mas juntando o medo do Alan de não fazer barulho naquele vídeo que ele finge que o microfone tá quebrado, com agora ele aparecendo dentro de um quarto escuro, logo depois de desobedecer as batidas na porta, olhar pela janela e ficar com medo de alguém ver ele lá no topo, parece que tem algo acontecendo que não tá muito legal. 28 de maio. O tutorial é como comer uma salada mexida de luz, que é basicamente isso aí. Ele usa a furadeira mais algumas vezes e termina comendo essa bagunça. Aí tem o próximo vídeo, que é o primeiro dele cozinhando, fazendo uma guacamole. De novo, ele usa essa coisa super azulada que ele chama de água. Dessa vez ele usa essa coisa cinza que ele chama de suco de limão. Chega a cortar o abacate com uma máquina enorme. You just try to hold it down with your feet. Ow! You hold it down with your feet and... Whoa! Okay, you just... Mas no fim, o resultado é esse negócio nojento e ele come ainda. Share. And if you subscribe, thanks guys. I'll talk to you later. Goodbye. Como ter gotas de café de uma prensa francesa, é o vídeo de agora. Só que já começa numa loucura, com a furadeira girando no chão sem parar, coberta por meia por algum motivo. E ignorando totalmente o título do vídeo, o Alan fala que esse é um tutorial para caso aconteça uma emergência no seu quarto. Ele fala que é para você se esconder debaixo da cama e chamar por ajuda. Ele fica lá chamando por ajuda, mas ninguém aparece. E aí ele diz que caso ninguém apareça, simplesmente fique calado até o problema diminuir. Top 10 dicas. 9 de junho, ainda 2012. Como pegar uma cadeira azul do chão. Esse deve ser um dos vídeos mais enigmáticos que o Alan chegou a postar no canal dele. Nesse vídeo tem uma cadeira azul no chão, que nem o título diz, e quando ele começa o tutorial de colocar essa cadeira em pé, ele começa a chorar. If you have a blue chair that fell down and you want to pick it up, if you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. And then it's simple. First thing you need is just to lift.
Ele vai tentando levantar essa cadeira pelo tutorial inteiro, mas ele não para de chorar e não consegue levantar a cadeira de jeito nenhum. On and give it a pull. If you can't get the chair to come up, you just leave it on the ground. Se sua cadeira está no chão, veja como levantar e pegar todos os pedaços de algo quebrado. Injusto. É o que está escrito na descrição desse vídeo. A saúde mental do Alan durante todo o canal dele já não parecia das melhores. Mas agora é como se essa cadeira, ou a situação inteira que ele está inserido dentro dessa casa, chegou num estopim e fez ele implodir. Agora, por que exatamente essa cadeira? No próximo vídeo é sobre como fazer yoga em casa. E em uma das partes ele fala isso. And then you go back into child's pose. In child's pose, you just close your eyes and sleep, and you try to imagine a more peaceful world. So that's basically it. And if you get... E aí no tutorial após esse, ele vai ensinar a como tomar um monte de pílulas. Primeiro que ele usa essa água aí, que ele chama de água da torneira da casa dele. Pelo menos não é azul, mas também não sei se isso é melhor. E quando ele toma essa água, isso acontece. In your mouth. Yeah. And then you tongue it out. Big pills. Ele faz isso tomando uma só pílula. Depois ele menciona que caso você não saiba a dosagem certa dos seus remédios, ele sugere que você tome 4 de uma vez só. E é isso que ele vai lá e faz. Não dá nem pra mostrar direito, não vou deixar nem a cena rolando aqui, porque quando ele faz isso, ele gorfa de volta. É um horror, é nojento. O Alan, numa sequência de vídeos, fala sobre imaginar um mundo melhor e ensina a tomar vários remédios de uma vez só, caso você não saiba a dosagem certa. Sempre usando uma água que não é potável, e parece que tudo indica que ele tá num ambiente sendo maltratado, com uns distúrbios mentais que ele não tá sabendo a dosagem certa das coisas dele, tentando imaginar algo melhor, um mundo melhor, tendo medo de fazer barulho e chorando por uma cadeira, que deve significar outra coisa. Eu tô falando pra vocês, tem algo acontecendo de fundo. No próximo vídeo, logo no início, dá pra ver a cadeira azul no chão. Desde aquele dia, ela ainda continua lá. Ele nunca conseguiu levantar ela de volta. No vídeo em si não tem nada que vale a pena mencionar. O seguinte é a mesma coisa. Ele até chega a mencionar a cadeira derrubada ali. A diferença é que nesse tutorial ele realmente completa e faz certo. Que o tutorial é como comer um salgadinho. Parabéns, eu acho. No dia 25 de agosto, ele posta outro tutorial que é assim, é inútil, sem significado, só que no final aparece um gato. Do nada. 2 semanas depois, 14 de setembro, ele posta um vídeo intitulado de como twittar no Twitter @AlanTutorial. Aí no vídeo ele ensina como montar um computador e ligar ele pra começar a twittar. Indo nesse perfil, ele tava publicando desde o dia 2 de setembro, 12 dias antes desse vídeo. E os tweets eram coisas como twittar no Twitter, primeira coisa que você deve fazer é pegar emprestado um computador e postar um tweet. Obrigado, gente. É #AlanTutorial, não se esqueça de retweetar. Ele vai postando coisas envolvendo outros tutoriais, até que 4 dias depois, ele corta isso do nada e pede por ajuda. E aí no dia seguinte, ele posta foto de dedos dele no chão. Ele volta com alguns tutoriais e mais uma foto. Ele responde algumas pessoas, posta tutoriais e 7 dias depois, tem essa foto da cadeira azul. E o texto do tweet diz: se eu não conseguir mais followers, eu vou morrer. Só morrer. Os dias vão se passando, tutoriais e interação pelo Twitter continuam. Até 24 de setembro ele posta um vídeo no canal dele de como fazer uma flexão na barra. Ele segura a barra com uma mão e aí por algum motivo ele finge que tá fazendo a flexão com uma mão, mas na verdade tá só usando a câmera pra fazer pra cima e pra baixo. And once you got it, all you gotta do is you pull up. Ooh, I'm up, I'm down. Getting tired, pull on the beam, just pull up, pull down, pull up, pull down. So basically that's it. 25 de setembro, vídeo tutorial de como instalar um ar-condicionado. A cadeira azul tá ali do lado e a mão dele, que tá tentando arrumar o ar-condicionado, fica toda suja de sangue. Commissioner, I need water. It's not a big deal. All you do is you find... Num tom estranho, o Alan fala que precisa de água do nada, vai avançando o vídeo e ele tá cada vez mais fraco e desanimado. No dia 30 no Twitter, ele fala que ama fazer tutoriais, que definitivamente ele não tá sendo forçado a fazer isso. Ou seja, ele agora parece que tá realmente sendo forçado a fazer os tutoriais, inclusive uma das hashtags nesse tweet é Help Me, ou, em português, ajude-me. Ao longo de várias semanas ele não posta nada no canal dele, mas vai tweetando um monte, agradecendo o pessoal que acompanha ele e do nada falando que se fazer mais tutoriais
ele vai gritar. E logo no dia seguinte ele fala que ama os processos de fazer um tutorial. Ele agradece mais vezes, pede desculpas. Aí ele fica semanas sem twittar nada, sem postar nada até dia 19 de novembro. O vídeo tutorial da vez é um onde ele só tá destruindo o teto da casa e fazendo uma bagunça absurda no quarto. 26 de novembro. Nesses 7 dias, o Alan fez pouquíssimos tweets e coloca esse vídeo no ar. Preso pra fora, o que fazer? O Alan tá gravando da parte de fora, ele olha pela janela e dá pra ver lá dentro o quarto completamente bagunçado. Ele diz que alguém empacotou as coisas dele e dá pra perceber a cadeira azul ainda caída ali no chão. Ele tenta fingir que ainda é um tutorial, tentando abrir as janelas ali, mas ele não consegue abrir as janelas. Propõe quebrar o vidro até, mas percebe que o vidro é muito forte pra isso. Ele fala que tá com frio ali fora, ele continua tentando abrir as janelas, mas nada. Tá à noite, então não dá pra ver muito nessa parte da casa, sem mais nada pra fazer, nenhuma opção. Ele fala que uma das partes desse tutorial vai ser esperar, só esperar. Number six thing you gotta do if you're still stuck outside is I'll just wait. Or just wait for someone to get you. Em determinado momento, ele começa a cochichar que precisa de ajuda. Help me. Help. Ele vai cochichando por um tempinho coisas que não fazem o menor sentido e algumas coisas que têm sentido. Uma dessas coisas é como conseguir comida e outra coisa que ele fala é How to kill people. Nisso que ele se questiona como matar, ele começa a chorar, mas em poucos segundos ele volta pro personagem do Alan Tutorial e termina o vídeo. O Alan tá com muita raiva de algo e passa pela mente dele até assassinato. Ele não fala nada no Twitter e depois de 2 dias ele posta outro vídeo que faz uma reviravolta em tudo que a gente vai ver a partir de agora. Hey tutorial heads, welcome back to my YouTube page. Today I'm going to do a new tutorial. It's a series of tutorials on what to do if you get out of your room and you get lost. O Alan não acabou só ficando pra fora do quarto, como alguém realmente prendeu ele pra fora. Ele se perdeu, foi pra longe da casa tentando encontrar alguma comida, alguma água que realmente seja água, e aí acabou se perdendo no caminho. Ele claramente não tem a consciência e maturidade de uma pessoa comum, e agora não faz ideia de como voltar pro quarto dele. Ele acabou encontrando esse canal com água, e aí teve a ideia de cortar a parte de cima de um galão. Ele amarrou com corda e começou a jogar lá embaixo pra trazer água ali pra cima pra ele beber. Pelo menos não é aquela água da casa dele, mas eu espero que só que isso também não seja esgoto. E no finalzinho do vídeo ele começa a rodar só pra se divertir mesmo. O Alan é muito inocente e apesar de tudo que tá acontecendo com ele ainda tá tentando se divertir. A partir daqui ele fica muito tempo sem postar nada no YouTube. Lá no Twitter ele só coloca algo 2 semanas depois, já em dezembro, mas ele finge que nada tá acontecendo, que nada aconteceu e continua falando de tutoriais ali no Twitter. Até que agora no próximo ano, 7 de janeiro de 2013, ele diz: eu estou perdido, mas ainda sem vídeo nenhum. 28 de janeiro, ele finalmente volta com um vídeo, alanvideo.mp4. Ele tá morando na rua faz meses, tá com a mão completamente suja e machucada. Parece que ele tá vivendo sempre se escondendo e, obviamente, sempre procurando algum alimento que ele possa, qualquer mantimento que ele consiga. So what we got? Look. This is pretty good. Okay. E, como sempre, brincando quando pode. O Alan derruba lixo, pega o que acha, come os restos, seja casca de ovo, alface velho, qualquer coisa. Ele parece estar cada vez mais insano mesmo. Ele até pega um livro e suja com barro, coloca neve, é terrível, é estranho, é grotesco, é só ruim. E no final do vídeo ele começa a entrar dentro do lixo. Thanks, guys. Nesse ponto ele volta a ser um pouco mais ativo no Twitter. Diz que agora tá quente, agradece e que se eles aparecerem de novo só se esconda. Quem? Também não sei. Ele fala que você não precisa se mostrar pra todo mundo e tá tudo bem se esconder. Aí no dia 10 de fevereiro, outro tutorial no YouTube. Esse vídeo virou uma espécie de lost media no YouTube, na verdade só o áudio, porque o áudio dele simplesmente bugou por causa que o YouTube fez bugar mesmo e trocou o áudio do vídeo pra outra coisa, ficando desse jeito. O
vídeo inteiro fica em silêncio, não tem áudio nenhum, e do nada o YouTube colocou uma música completamente aleatória no meio, mas algumas pessoas conseguiram recuperar tipo uma transcrição do que o Alan falava nesse vídeo. Resumindo, não tem nada muito de importante, além de que ele falava algumas coisas completamente aleatórias enquanto fazia fogo ali, sobre como mudar, que você precisaria para mudar, esperar uma lua cheia, e no fim precisa se inscrever e comentar no canal. Então já aproveita também e faz isso nesse vídeo que você tá assistindo aqui agora, e não esquece do like também, que é importante. Continuando. Depois que esse tutorial foi postado, as coisas desaceleraram bastante. O Alan volta a postar um pouquinho no Twitter, ele upou até um vídeo lá no antecessor do TikTok, a plataforma Vine que existia, ou existia ainda, não lembro, mas era um vídeo antigo dele batendo em uma madeira, algo de quando ele ainda não tava na rua. 13 dias depois ele faz outro tweet, depois só mais de um mês, 31 de março, aí 5 de abril, 21 de abril, e nisso ele desaparece completamente por 8 meses de todas as plataformas, sem postar nada em lugar nenhum. Imagina você encontrar esse canal na época que ele ainda estava postando esses vídeos, e do nada o canal para por 8 meses. Mas aí ele volta e posta um vídeo no dia 6 de novembro, com o título de DCIM_028.wmv. Esse literalmente tem esses 5 segundos que eu mostrei, mas logo um dia depois ele posta um que tá completo. Como fazer uma trança espanhola no cabelo. Whoa. Hello. Thanks for coming to YouTube. Today? Ele começa correndo no meio da mata e do nada tem a cadeira azul ali caída no chão, o que não faz sentido nenhum. O Alan tá completamente sujo, machucado, tá uma situação horrível. Ele tá há mais de ano no meio do mato, e para fazer esse tutorial de trança que ele falou no título, ele pega fios do cabelo dele e ele menciona que precisa deixar o cabelo molhado. Ele tira a dentadura dele, que eu não fazia ideia que ele tinha, e coloca ali no meio. Assim como todos os outros tutoriais, ele não tá falando nada com nada, e para terminar, ele sai correndo. Yeah. So once you have your perfect, once you have a perfect hair braid, you put it on a ponytail and you. 10 dias depois, mais um tutorial. Nesse ele começa derrubando uma árvore. Durante toda a primeira metade desse vídeo ele fica se embolando para decidir qual o tutorial da vez, até que ele chega à conclusão que vai ser como climatizar um buraco, que é o título. Nisso, uma das etapas que o Alan faz é literalmente tirar a cueca dele para colocar ali no buraco. Depois ele tira a camiseta dele. E aí, próximo de finalizar o vídeo, ele vê algo. That goes here. Cadeira azul tá ali também. E finaliza aqui. 2 dias depois, mais um vídeo para fazer uma reviravolta para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Tutorial de disco. It's tutorial time, and I'm gonna find something. Okay. I'm gonna do. Pela primeira vez em muito tempo, é como se ele estivesse dentro de algum lugar e inclusive tá mexendo como se fosse um elevador. Mais uma vez, ele não faz ideia que tutorial que ele ia fazer, então ele só acha um objeto no chão em formato de disco e ele fala que esse é o tutorial da vez. Voltando pro Twitter, o Alan fala, no mesmo dia que esse vídeo foi postado, que tá meio quente. Fala umas coisas ou outras envolvendo mais tutorial e mais uma vez que tá realmente quentinho. E aí ele posta um vídeo que é diferente. Ele continua dentro de um lugar, mas dessa vez tá tudo bem, ele tá limpo, as mãos não estão mais sujas de sangue, carro, nada. Parece uma sala feita pros tutoriais dele, com uma mesa vermelha ali. A única coisa estranha nessa sala inteira é que tem uma garrafa com um líquido amarelo que parece ser urina. De resto, tudo parece ok. O tutorial da vez é uma fita de medir simples. Ele puxa a fita e logo termina o vídeo. O próximo é 2 dias depois, 14 de dezembro. Tutorial de bateria é o nome. Logo no início ele coloca uma bateria na mesa e tenta algo. Ele termina o tutorial segundos depois, mas esquece de desligar a câmera e fica lá em silêncio. O próximo vídeo é em 3 dias, só que logo no título algo tá diferente. Ele fala que vai ser um vídeo de reclamação. Lá dentro do vídeo ele diz que tutorial is basically a stupid little thing that little kids like, and I don't like tutorials. Tutorials
are stupid, and I hate them. So newsflash, I'm never going to do tutorial again, and now on YouTube I'll probably do a news YouTube channel. O Alan, enquanto falava isso, tentou abrir a porta do quartinho e é a segunda vez que ele tenta isso. A gente sabe que tutoriais era algo que ele amava, mas mesmo quando ele ficou sozinho pra fora de casa numa floresta, ele continuou fazendo os tutoriais. Ele realmente gosta muito disso. Mas agora que ele tá num lugar aparentemente melhor, ele desiste e fala que agora vai fazer notícias. Isso tudo é no mínimo muito estranho. Provavelmente ele tá sendo forçado a ficar aí, mas não só isso, como forçado a fazer os tutoriais. Ele continua a próxima metade, realmente falando de notícias, ele dá uma porrada na tinta azul que tá ali e fala que nunca mais vai fazer tutoriais. Mais uma vez ele dá tchau pro vídeo e fica com a câmera ligada ali, sem nada acontecer. Indo pro Twitter é a mesma coisa, ele começa a comentar de notícias. Um dia depois, ele coloca outro vídeo no YouTube no ar. Nada demais acontece, exceto que a mesa, que antes era vermelha, ele pintou de azul. E na parede tá desenhada aquela maldita cadeira azul. No terceiro dia seguido de vídeo, nesse começa com ele mostrando sem querer a roupa que ele tá usando e parece aquelas roupas de paciente em hospital. Combina bastante com o quarto todo branco. Algo até meio manicômio assim. Além de que parece que o quarto tá escuro por algum motivo. Ele até menciona isso no fim do vídeo. 21 de dezembro. Notícias devagar hoje. Today's top story, no news today, slow news day. Thanks, guys. O Alan fala que tá sem notícias por hoje, vira a câmera pra mesa e ele tá com uns itens e 3 canivetes. Voltando um pouco, dá pra perceber que no vídeo tinha uma, agora tem 2, com esse líquido amarelo. 31 de dezembro. Ele faz um vídeo agora no mesmo estilo dos vídeos antigos de tutoriais. Uns itens aleatórios na mesa, uma garrafa com topo cortado, algum tipo de pó branco e umas bolas de ping-pong. Ele coloca tudo isso junto, mas o Alan continua se forçando pra falar que isso que ele tá fazendo é notícia. Whoa. Breaking news, everybody. Top story today. Breaking news is brown liquid came out of a cut-up cup. 4 dias depois, 3 de janeiro. 2014. Alan mostra que ganhou $1, ele fala que suporte financeiro finalmente chegou e apesar de começar falando que é mais um vídeo de notícia, agora nesse vídeo ele começa aos poucos a falar que é tutorial. Não só isso, mas lá no Twitter ele posta: eu sou o tutorial. 4 dias depois ele posta mais coisas falando que tá agora com $2, depois 3 e aí ele diz: eu postei uma selfie, seus perdedores. O dinheiro tá subindo a cabeça dele, para logo depois ele postar um vídeo sobre esse dinheiro. Hey tutorial here, hey YouTube news crew, guess what? Read 'em and weep, you guys, $2. Ele tá claramente muito feliz que ele tá ganhando essa grana e muito orgulhoso. Tá até voltando a fazer tutoriais agora, dessa vez com essa imagem em extrema baixa qualidade e essa tesoura aí. Ele corta o papel, fala que o tutorial acabou sem fazer muita coisa, mas isso é até comum pra ele. Mas e aí ele dá umas batidas na mesa, vira pro lado e tem o dinheiro ali por baixo da porta. O Alan só voltou a fazer esses tutoriais porque estão dando dinheiro pra ele. O Alan tá sendo subornado a fazer esses tutoriais e ele tá muito feliz por isso, mesmo sendo só $1 por vez. 13 de janeiro. Ele faz uns tweets falando que os tutoriais são bons, são importantes e pede desculpa pelos fins das notícias. No mesmo dia, ele posta um vídeo de como fazer um terrário. Quando ele finaliza o tutorial, tutorials, subscribe. Alan ganha mais $1 e termina o vídeo falando isso. And like, if I don't get about 1,000 subscribers in the next 2 days, I'm probably gonna take my own life. Bye, guys. 28 de janeiro. Ele posta um vídeo falando que ficou muito tempo sem postar nada porque não estava se sentindo muito bem. E o termo que ele usa pra isso é feeling blue. Apesar de ser realmente um termo existente em inglês pra falar que não tá se sentindo tão bem, é muita coincidência o blue de azul ser uma cor recorrente durante todo esse canal. O tutorial da vez é como desenhar e ele usa como exemplo desenhar a própria mão dele. O Alan nem termina esse tutorial, ele não tá ligando nem um pouco pra terminar as coisas dele. Ele tá realmente ainda muito desanimado e parece que o suborno não tá valendo tanto mais a pena pra ele. Mas mesmo assim, quando ele diz que termina o tutorial, ele de novo bate na mesa e grita que terminou o tutorial. Sem surpresas, mais $1 aparece ali embaixo. E ele coloca essa nota junto com as outras, fazendo a figura de um humano. E aí ele começa a conversar com ele mesmo, fingindo que é esse boneco de dinheiro conversando com ele. Hello? Oh, hello.
How's it going? Hello. Hi. Well, what's your name? Me? Yeah, you. My name is Alan Tutorial. What's your name? My name is Alan Tutorial. O Alan parece estar muito sozinho, solitário, no que a gente já dá pra chamar de cativeiro. Ele tava tentando abrir a porta pra sair antes, e agora que tá sendo subornado com esse dinheiro, algo que parece que ele nunca tinha ganhado antes, e ficou tão feliz por isso, ele monta um bonequinho pra que ele possa conversar, só conversar. O próximo tutorial é de alguns dias depois de como fazer pra assistir um vídeo em 720 HD. Dessa vez o Alan tá com um notebook, e antes dele ir pro YouTube, ele tava numa pesquisa sobre chão com textura de madeira. E lembrando que a casa dele, os tutoriais que ele fazia, um monte dele tinha essa textura. Ele tá sentindo falta de lá. Continuando, ele coloca um vídeo de exemplo de como fazer para assistir em 720p. Dessa vez, pelo menos o tutorial realmente funciona e ele faz certo. Só que o vídeo que ele tá assistindo do nada corta pra isso. It's a tutorial video. Uma gravação da gravação, onde o Alan tá com uma GoPro na cabeça e aparece aquele vídeo de como fazer um terrário que a gente viu antes. Só que, analisando bem, colocando os dois vídeos um do lado do outro, eles não são a mesma coisa. Nesse vídeo que tá aparecendo no notebook, ele tá estressado e termina jogando o celular no chão, muito diferente da calmaria que foi o que a gente assistiu. E não tem ele jogando o celular em lugar nenhum. Depois o vídeo do mímico que foi cortado volta ao normal e antes de terminar, aparece a figura humana em dinheiro, agora completo com a cabeça dele. 16 de fevereiro. O Alan pega 4 copos com líquidos diferentes e testa o sabor de cada um deles. O primeiro deles é uma água que finalmente parece uma água genuína e normal. O segundo, ele diz que parece um tipo de creme, leite. E aí quando ele bebe... There's glue. O terceiro ele fala que tá meio quentinho, então eu suponho que seja café. Mas quando ele bebe esse negócio aí, ele odeia o gosto, mas acaba fingindo que gostou. Tastes good. 4 cup is gonna be Já o quarto copo parece uma tinta vermelha. Quando ele bebe, é mais grotesco que esse terceiro aí. É tão ruim, ele quase gorfando de volta, que eu nem vou colocar aqui pra vocês verem. Mas é um bagulho nojento de verdade. Terminando assim o teste dos 4 copos. Dando uma olhada no Twitter depois desse vídeo aí, o Alan posta uns emojis que, se analisar bem, dá pra ver algo acontecendo. O primeiro deles é uma câmera, depois floresta, caminhão, porta, jornal. Percebem alguma semelhança? Câmera é ele gravando os tutoriais. Aí o Alan acaba ficando em uma floresta. Esse carro, a única coisa que eu consigo relacionar é os carros passando em uma rodovia atrás dele enquanto ele tava na floresta. Mas pode ser as pessoas que levaram ele pro lugar que ele tá agora. A porta é a porta desse cativeiro que ele tentou abrir algumas vezes. E aí ele começa a fazer notícias. As pessoas responsáveis pelo cativeiro falam pra ele parar, mas ele ignora. Nisso oferecem dinheiro pra ele e ele fica muito feliz. Mas depois fica cansado de novo e com raiva. O tempo passa e fogo e o emoji de um carinha correndo, ou melhor, fugindo de algo. Mas logo embaixo o Alan responde a si mesmo falando, brincando, desculpa. A pessoa ou o grupo que tá mantendo ele preso deve ter percebido o que ele fez e falado pra ele fingir que era mentira. 26 de fevereiro. O Alan posta um vídeo com ele sentado em cima da porta, não faço ideia de como ele tá fazendo isso. Mas pior, durante o vídeo inteiro ele tá falando sozinho, conversando sozinho com um boneco de dinheiro ali embaixo. Mace, what you call it, but I don't call it that. I just get left in the dust. Okay, guys, so you get chorning, you forget what you did. Don't forget me, I'm part of the team. So team players get double points on extra rounds. So see you on 1º de abril de 2014. A gente tá na reta final pro último vídeo desse canal. Esse que a gente vai ver agora é o mais longo dos outros 4 que faltam. Hey guys, thanks for coming to my tutorial page. I'm gonna do another Alan tutorial. Já começa com o pé do Alan podre, a sala que um dia foi limpa tá toda suja, destruída, horrível, bagunçada e tem essas garrafas de mijo para todo lado. Nesse caso, o tutorial da vez que os outros já não faziam tanto sentido agora tá pior. Na frente dele tem uma caixa cheia de marretinha de madeira. Ele pega uma dessas coisas e bate em uma das garrafas e derrama para todo lado. Ele pega mais marreta, sai batendo no chão e em outras garrafas, até que percebe que o homenzinho de dólar também foi afetado e para. Mas não para cuidar, mas para amassar de
vez. Nem o dinheiro faz o Alan feliz mais. E não acaba a revolta dele. Depois desse vídeo, o próximo só vai ser lançado meio ano depois, 17 de outubro, ainda 2014. E assim, só assistam essa coisa de agora. O Alan tá completamente alucinado. E parece que agora ele tá com a chave da porta na mão dele e por algum motivo ele não sai, ou ele não sabe que dá pra sair, ou perdeu totalmente a sanidade naquele lugar. 8 de novembro, mais um vídeo do mesmo estilo. Só que dessa vez ele fala algo. Tutorial. My name is Alan Tutorial. Uma outra frase ele fala só no final. Tutorial. Hello. Ele falou lá, como se tivesse escutado alguém. E agora, mais de um mês depois, 12 de novembro de 2014, o último vídeo lançado começa assim. Tutorial. Ele pega a câmera caída, limpa a lente com a camiseta e volta a mostrar o buraco que ele tá abrindo na parede. O Alan passa o homenzinho de dinheiro pela parede, começa a quebrar cada vez mais, até que finalmente ele consegue fugir. Tutorial. Hey, tutorial heads. Thanks for the tutorial page. Alan Tutorial, depois de exatamente um ano, finalmente sai desse lugar amaldiçoado. E aqui termina todos os vídeos desse canal. Opa, tô aqui em outro dia pra falar das teorias. Basicamente eu acho que tem duas versões aqui que podem ser a maior verdade. Porque duas vocês vão entender um pouquinho aqui. A primeira delas, falando realmente que o Alan Resnick, o criador do Alan Tutorial desse canal, que também fez a obra do This House as People Need, que eu fiz vídeo da Casa Estranha, que fez aquela obra do comercial, que eu também fiz vídeo. Então aqui é mais um episódio dessa playlist desses vídeos das obras do Alan Resnick. Enfim, vendo pela obra no geral, o Alan, o personagem que tá fazendo os tutoriais, ele é mais infantilizado, mesmo claramente sendo um adulto ali. Ele tá na casa de alguém, na casa de algum parente, provavelmente o irmão, já que o irmão é citado pelo Alan algumas vezes durante os tutoriais. E aquela mulher que a gente vê se mudando pra casa do Alan, provavelmente essa é a esposa do irmão aí. Uma das coisas que indicaria isso é que em uma das gravações do Alan, alguém de fundo falou: quando vocês pegaram um quarto juntos. Stop the lines. No geral, a gente tem pouca informação dita pelo Alan, e vendo os detalhes ali, vendo as vozes acontecendo de fundo nos vídeos dele, mas supõe-se que a cadeira azul represente a morte de alguém, e sobrando só o irmão pra cuidar dele. É por isso que quando ele fala que ele tem que levantar a cadeira e ele não consegue, que significa que é algum tipo de trauma em relação, de novo, à morte de algum familiar dele, alguém que realmente se importava com ele, mas ele não consegue levantar a cadeira, ele não consegue superar isso, e essa cadeira fica perseguindo ele pelo resto da série inteira. Aparentemente, o Alan tava escondendo que ele fazia esses tutoriais. Quando ele vê aquela mulher entrando pra casa dele com a mala, ele imediatamente se esconde e até machuca quando pula a janela ali. Quando tem alguém batendo na porta e ele não quer abrir, ele fala que ele tá fazendo os tutoriais, e mesmo assim a pessoa não para de bater na porta até ele terminar o vídeo. Parece muito que é uma pessoa que realmente não respeita
respeita ele. E no vídeo depois que bateram na porta e ele não abriu, ele aparece dentro de um quarto escuro. E ele fala que é um tutorial de como sair do quarto escuro. Mas já que no vídeo que ele tá fora de casa, ele também fica fingindo que é um tutorial do que fazer quando você tá trancado pra fora do quarto, parece que ele pega situações do cotidiano dele, que ele fica fazendo isso várias vezes durante a websérie, pra fingir que tá fazendo um tutorial e que tá tudo de acordo com o que ele quer. Mas a gente sabe que não tá. Então se no vídeo, logo depois que estavam batendo na porta, ele não queria abrir, ele aparece dentro de um quarto escuro tentando sair, acho que alguém prendeu ele ali. Justamente nesse vídeo que ele sai do quarto escuro, ele vai pra varanda e tá lá a mulher entrando na casa. Foi mais ou menos nessa época aqui que descobriram que ele fazia os tutoriais, descobriram que ele postava no YouTube e talvez tenham descoberto que dá pra ganhar algo com isso, alguma visualização com os vídeos do Alan. E as pessoas na casa deviam considerar ele meio inútil e não se aproveitaram disso pra fazer ele fazer os tutoriais, só que forçando ele a isso, ao invés de ele fazer quando ele quiser, que era algum prazer dele. Claramente ele gostava muito disso. É por causa disso que estranhamente ele posta no Twitter que não tá sendo forçado a postar os tutoriais, ou seja, ele tava sendo forçado a postar os tutoriais. E novamente a gente viu antes que ele tava tentando esconder dos membros da casa que ele fazia os tutoriais, mas aí descobriram, forçaram ele a fazer. Ele já sabia que isso ia acontecer mais ou menos, ou ele não queria que soubessem que ele tava com alguma atividade de lazer, porque as pessoas ali não gostavam dele já, que achavam ele um fardo. Determinado vídeo, com ele já desanimado em fazer os tutoriais, depois desse tweet, ele destrói o teto da casa, destrói o teto do quarto dele e faz uma bagunça enorme. E coincidentemente, no próximo vídeo, ele tá trancado pra fora do quarto. Ou seja, não necessariamente por causa do vídeo anterior, que ele quebrando o teto, que ele foi expulso, mas ele foi expulso de vez ali. O irmão realmente não gostou nada e a namorada dele tinha se mudado pra casa, então os dois fizeram o complô e expulsaram ele de casa e deixaram ele trancado pra fora do quarto dele. Quando ele tá ali fora, ele decide só esperar. E isso é a mesma coisa que ele faz quando a furadeira tava rodando com uma meia ali e ele se esconde debaixo da cama e fala também que se acontecer uma emergência no seu quarto, só espera. É só esperar também. Só que assim como a gente viu no quarto que ele tava debaixo da cama, aconteceu a mesma coisa quando ele tava trancado para fora do quarto. Ninguém salvou ele. O que parece indicar que quando ele era mais novo, tinha alguém que salvava ele quando ele ficava só esperando. Mas isso acabou. E de novo reforça a teoria da cadeira, que ele perdeu algum ente ali querido dele, que é a mãe dele, mas pode ser o pai também. Ele menciona pegar o emprestado relógio do pai. Os únicos problemas aqui, de novo, falta de informação. Ele cita muito pouco ou nada da mãe dele e cita muito pouco do pai dele também. Não podendo entrar de novo no quarto, totalmente trancado pra fora da casa, ele precisa beber água. Aliás, mais um sinal que ele estava sendo maltratado era aquelas águas extremamente podres, azuis, sujas, que ele sempre falava que era água. Completamente bizarro, mas enfim, aí ele foge de casa, precisa de mantimento, e aí ele, em determinado momento, ele percebe que se perdeu e não sabe mais voltar pra casa. Então ele começa a arranjar o jeito dele de sobreviver, começa a ficar completamente sujo, parece se meio que se escondendo ali da vizinhança, sempre em lugares vazios. Em determinado momento aparece uma floresta e começa ali a sobreviver ali na floresta mesmo, derruba a árvore, tira a roupa pra fazer os tutoriais, ele ainda consegue postar os tutoriais, posta no Twitter que caso eles apareçam de novo só se esconda. Eu não sei exatamente de quem ele tá falando, suponho de novo que seja a família dele que prendeu ele para fora, talvez estejam procurando ele de novo. E aí ele sai dessa floresta, desaparece dessa floresta e surge dentro de algum lugar já, ainda completamente sujo. Esse lugar parece estar se movendo ali, não sei mesmo se é um elevador ou alguma coisa do tipo, mas está se movendo. E aí que aparece o terceiro cenário do canal Alan Tutorial, que é ele dentro de um quarto, e ele tá completamente limpo. Quando ele aparece nesse quarto branco, que vamos chamar de cativeiro, só tem uma mesa vermelha e tem uma garrafa de mijo ali. Quando ele começa a fazer os tutoriais dele, ele volta e a gente já sabe que é uma coisa que ele ama muito, mas a diferença nesses tutoriais é que ele faz super simples e super rápido. Tanto simples que um dos títulos é literalmente bateria simples. Tutorial de bateria simples, ele não faz nada. Ou seja, ele não tá afim de fazer os tutoriais aí. E justamente por ele não tá afim, mas ainda tá fazendo, parece que alguém tá forçando ele a fazer de novo. E também você percebe nesse quarto que ele tá tentando abrir a porta do quarto, mas não consegue sair. Estão prendendo ele ali, é um cativeiro, estão forçando ele a fazer os tutoriais. É por isso que em determinado momento ele desiste, bota o pé na mesa e fala: não vou fazer tutoriais, agora vou fazer notícias. Uma das coisas que ele faz é até pintar essa mesa vermelha de azul. E a gente sabe que azul é uma cor que ele gosta bastante, é uma cor que remete a algo especial pra ele. Ele até desenha a cadeira azul. Mais uma vez, o símbolo da cadeira extremamente importante aparecendo diversas vezes. Ele começa a fazer as notícias dele, posta notícias no Twitter também, e aí que em pouco tempo começa a dar dinheiro pra ele voltar a fazer os tutoriais.
E ele volta. Dinheiro parece que é algo que ele nunca teve acesso. Ele fala que suporte financeiro finalmente chegou e volta a fazer tutoriais com toda a vontade. Até que ele vai ganhando 1, 2, 3, 4 dólares a cada tutorial. E ele não tá mais afim de novo, ele percebe que na verdade não era isso. E começa a ficar chateado de novo e não querer fazer os tutoriais. Faz qualquer coisa, bate na mesa, pede o dólar e pega o dinheirinho dele. É a partir desse momento que a coisa começa a degringolar bastante. E a sala vai ficando cada vez mais suja, cada vez mais tenebrosa. Parece que por ele ter desistido de fazer esses tutoriais, quem quer que esteja por trás, e eu vou falar quem pode ser, acabou indo cada vez mais desistindo dele. Quem é esse grupo que pode estar por trás disso? Eu acho ainda que é a própria família dele, que prenderam ele dentro desse quarto, talvez até dentro da casa dele mesmo. E é por isso que ele fala naquele tweet que se eles aparecerem de novo, só se esconda, tá tudo bem, espera sentado, porque estavam atrás dele. Então as pessoas que estavam prendendo ele continuaram sendo a própria família. Eles queriam continuar forçando o Alan a criar os tutoriais, mas dessa vez não bagunçando a casa deles. O Alan desistiu, eles desistiram do Alan e a sala ficou completamente abandonada. Na reta final dos vídeos, a gente vê que a chave ali tava na porta, mas o Alan ainda não abria. Provavelmente a saúde mental dele já estava completamente destruída. Ele já não tinha uma mente de um adulto são. E assim, a sala fica daquele jeito, uma situação grotesca de se viver, sujo, tudo manchado pra todo lado. Ele começa a quebrar a parede, coloca o dinheirinho amigo dele pra fora e sai finalmente desse lugar amaldiçoado. Essa é a primeira teoria, a teoria da narrativa que tem algo acontecendo por trás realmente que foi planejado. A segunda é mais simples. O Alan Resnick, criador dessa obra, fez uma crítica e uma paródia. Eu vi um podcast dele falando que ele começou a fazer essa obra sem contar pra ninguém, mas só começou a postar no YouTube e aí estourou. E aí qual foi a inspiração dele? Ele só queria algo pra exercer a criatividade. Ele, várias vezes quando ele tava pesquisando tutoriais lá em 2012, 11, ele via crianças falando dos tutoriais específicos. Ele falou, se eu fizesse aqui uns tutoriais meio estranhos parodiando isso, e percebeu que podia se virar algo muito maior, usar mais da criatividade. Foi criando o Alan sendo forçado a fazer tutoriais por dinheiro, que seria como vários youtubers só fazem por dinheiro e que estão sendo forçados a isso porque querem continuar ganhando dinheiro, mas estão infelizes com o conteúdo deles, e eles ficam entrando nesse espiral de sofrimento, e é por isso que aquela cadeira azul, por exemplo, fica perseguindo ele, porque não é algo real, é só uma crítica a algo, envolvendo o YouTube e toda a cultura disso. Essa é a coisa mais provável que o Alan Resnick pensou enquanto estava fazendo esse canal do Alan Tutorial. Se vocês gostaram, falem as teorias de vocês, se vocês tiverem. Eu quero fazer mais vídeos de obras do Alan Resnick, quem sabe tem algo estranho acontecendo com o Alan Resnick. De novo, esse cara tem umas obras muito estranhas, muito bom de fazer vídeo sobre. Espero que tenham gostado. Agora sim, esperem mais vídeos do tipo, com eu mostrando o rosto e tal, explicando as coisas. A parte das teorias, inclusive, foi sem roteiro. No máximo tem uns tópicos aqui do meu lado, mas foi full no freestyle, então eu espero bastante que tenha fazido sentido pra vocês. Deem like, compartilhem, comentem, cliquem no link da EBAC que me ajuda bastante. Vejam meu podcast Sem Dormir, tem uns episódios bem bacanas lá, de histórias do Reddit principalmente, e tem coisa legal além de histórias do Reddit, tipo o meu episódio, focando em temas envolvendo casos de faróis, que chega a pegar uns tópicos bem pesados, na verdade. Me apoiem no Apoia se quiserem, tem várias recompensas, e obrigado Marco, Renato Explosões e Gabriel Negreiros pelo apoio na categoria Detetive. Até a próxima, tchau!